Mãe é aquela que ama de verdade. Pai é aquele que cuida com amor. E às vezes é um tio, uma tia, um avô e uma avó. O importante é ter amor, ser família. O PSC, o partido que valoriza a família. Venha com a gente, porque juntos podemos construir uma sociedade melhor. Boa tarde a todos, você que nos acompanha pela TV. Quero também aqui dar os bem-vindos a um líder comunitário nosso aqui, que é atuante, o Fernando, que está aqui presente. Deus abençoe a vida dele. Enfim, nesse momento eu quero falar aqui de uma questão que o PSC, como ele tem a defesa da família, ele tem o ser humano em primeiro lugar, é um partido que está construindo em prol de aumentar a corrente do bem, a aliança dos homens e mulheres do bem nessa terra. E aí o que acontece? Eu quero aqui parabenizar o nosso líder do PSC, o nosso deputado André Moura, quando ele fez a indicação para o governo para que nos Jogos da Copa do Mundo fosse ali feita a abertura, enfim, o encerramento com a música gospel. Qual é a preocupação do líder do PSC, o nosso deputado André Moura? A preocupação dele é para que possa amenizar, quem sabe, os protestos, né, as reivindicações da população com relação aos gastos excessivos com a Copa do Mundo. Então, o Brasil, como por exemplo, segundo o IBGE, nós temos 86,8% da população que se intitula cristão. Então, eu acho que isso é um posicionamento muito bacana do PSC. Quero parabenizar o nosso deputado. O PSC também está muito preocupado com a questão da dívida pública do Brasil, né? Nós temos visto aí que, nesses últimos tempos, tá? Tudo que o governo deve, dentro e fora do país, isso chama-se o quê? Dívida pública, tá? Então, muitas das vezes você pode ver aí na manchete dos jornais, na televisão, e às vezes você fica meio confuso. O que é essa coisa de dívida pública, né? É tudo que o país deve. E interessante que a dívida pública, ela funciona da seguinte forma. A dívida que é feita em real, ela é chamada do quê? De dívida interna. A dívida que é feita em moeda estrangeira, ela é chamada do quê? De dívida externa, tá? Então, a dívida pública hoje do nosso Brasil está numa situação alarmante e deixando, com certeza absoluta, a população insegura. E o PSC está preocupado com essa situação. Olha só para vocês terem uma ideia. Nos últimos 9 anos, a dívida pública, ela mais que dobrou. Olha só que situação. Porque o Brasil, na verdade, né, precisa ter uma situação sólida, ter dinheiro em caixa. E para você ter uma ideia, em 2004, a dívida pública era de 1 trilhão. Isso em 2004, 1 trilhão de reais. E hoje a dívida pública já passa os 2 trilhões. Então, olha a situação que nós estamos vivendo aqui, ó. Grande parte desse dinheiro foi feito para quê? Para capitalizar o banco BNDES. Ou seja, pegam o nosso dinheiro, certo? E capitalizam os bancos. Que bacana isso, não? Já pensou? A situação que nós estamos vivendo no nosso país, e o PSC está muito preocupado. Para vocês não se perderem nos números, olha só, em 2012, tá? Né, bateu o recorde aqui de dívida pública, aonde chegou mais de 2 trilhões de reais a dívida pública do nosso país. Em 2014, ela já bateu aqui, ó, 2 trilhões e 300 bilhões. Isso em 2014. Agora, a pergunta é que, inclusive, os meios de comunicação tratam isso a respeito do quê? Que depois da Copa do Mundo, tá, o Brasil irá ficar com o quê? Com uma dívida astronômica. Olha só que interessante, né? Por quê? Porque essa dívida que está sendo feita na Copa do Mundo, ela vai se estender até 2030. Então fizeram o quê? Estão fazendo o quê? Um suposto carnê, né? E quem vai pagar essa situação são as próximas gerações.
são os nossos filhos, os nossos netos. Isso vai ficar para os outros governos lá na frente. Então nós temos que analisar bem o que nós estamos vivendo no nosso país, porque o PSC está muito preocupado com isso, que o PSC tenha a família, e a família ela não pode ser assolada.